Bom dia, amigas e amigos. Aqui é o Cláudio Creo falando. Bom, apesar que a grande maioria de vocês não vai ter provavelmente nenhuma forma para saber se quem está falando realmente é o Cláudio Creo. E na realidade, não teria nem como saber se o tal de Cláudio Creo existe realmente. A parte boa disso é que, independentemente do feito que eu seja ou não o Cláudio Creo, ou que o Cláudio Creo realmente exista, isso não vai fazer muita diferença para vocês na interação desses próximos 5 minutos. Talvez, dependendo do que eu vou falar, para vocês vai ser importante saber se eu realmente sou o CISO da TIM. Mas, dependendo do que eu vou falar, isso aqui também poderia não ser muito importante. Se eu apresentasse, por exemplo, aqui a estratégia da TIM, da minha companhia, para você seria importante saber, confirmar que eu realmente estou falando em nome da TIM, né? Porque aí, senão, poderia ser uma fake news. Então, esse aqui é para introduzir o quê? Introduzir o contexto onde a identidade daqui para frente vai ser um conceito sempre mais crítico, sempre mais importante para ser resolvido. E em muitos processos que não sejam palestrar num evento desse tipo, esse reconhecimento, essa certeza da identidade, essa garantia, e do papel também das pessoas que intervêm no processo, é uma base fundamental para que o processo realmente possa ser considerado correto. Pense em uma transferência bancária. É claro que, nesse caso, eu tenho que ter certeza que todos os atores envolvidos sejam realmente os atores que, supostamente, precisam participar daquele processo. Então, quem desenha soluções para suportar esses processos de negócio, processos de empresas, processos de B2B, B2C, vão se deparando sempre mais com cenários onde obter essa garantia é um desafio sempre mais sofisticado. A força de trabalho costumava trabalhar num lugar físico bem definido, com possibilidade de identificação física das pessoas, trabalhando num notebook ou numa workstation conectada fisicamente numa rede que pode ser defendida através do seu perímetro, é conectada com uma rede de data center que também pode ser bem protegida no seu perímetro. Esse cenário, obviamente, não existe mais, não vai existir mais. A gente sabe que já o home office é a realidade para qualquer empresa. Também a gente sabe que sistemas na nuvem são a realidade sempre mais. A gente vai se deparar com sistema, uma aplicação onde a instalação física, a localização física vai ser completamente indistinguível respeito ao usuário que vai acessar isso. Então, a proteção dos acessos, a proteção dos recursos digitais vai ser uma proteção que depende muito do reconhecimento da identidade dos atores. E num cenário onde a possibilidade de simular um ator, simular uma password, identificar uma password, e sempre mais a possibilidade de quebrar alguns dos pilares que estavam aparecendo como uma bala de prata até alguns meses ou anos atrás, tipo alguma forma de reconhecimento biométrico, vão caindo ao pouco relacionado à possibilidade de inteligência artificial e, para frente, a possibilidade de utilização, por exemplo, da computação quântica para simular ou impersonificar alguém que seja um usuário legítimo de um serviço e fazer essa impersonificação para fazer ações fraudulentas. Então, a gente está em um mundo onde essas certezas, essas habilidades de garantir essa segurança vão caindo uma a uma. Então, para quem tem esse objetivo, essa meta de defender essa segurança,
o desafio é um desafio de inovação contínua, de ficar sempre um passo à frente a respeito do que as atividades criminosas, as atividades fraudulentas possam fazer nessa parte de identidade. Então, a utilização da tecnologia é uma chave para isso. A gente já sabe que realmente foram feitos passos à frente muito grandes, com a possibilidade de utilizar vários fatores de autenticações baseados em dados biométricos, utilizando dispositivos que todo mundo tem na mão todos os dias, como, por exemplo, o smartphone. Esse fator de autenticação pode ser aquele authenticator, pode ser aquele SMS, onde o SMS, o authenticator, só é liberado no momento que o telefone é desbloqueado, por exemplo, através do reconhecimento da cara do usuário. É claro que a inteligência artificial as lógicas, os mecanismos do cybercrime vão correr atrás disso, estão sempre correndo atrás disso. Então, a possibilidade de criar um Claudio Creo fake, impersonificar através de mecanismos de cálculo é algo que pode acontecer, vai acontecer. Então, também as regras, os mecanismos, a metodologia e a tecnologia para fazer isso de uma forma certa tem que melhorar, evoluir sempre. Como operadora, a gente entende que também a gente pode ser uma componente importante disso, porque, como falei antes, um dos mecanismos que está sendo alavancado mais para reconhecimento, por exemplo, para recuperação de password, de acesso a contas de e-mail, que depois geram acesso a contas bancárias ou qualquer outro tipo de conta, está através de um envio de um SMS para um celular ou um authenticator instalado no celular. E o que a gente percebe é que mecanismos, fatores relacionados ao comportamento do usuário e ricavado da utilização do celular podem ser uma componente importante que vai apoiar nesse quadro, nesse contexto de criar fatores que rendam a identificação do usuário sempre mais unívoca. Então, a gente está muito nessa luta, porque a gente sabe o que funcionava 10 anos atrás, 5 anos atrás, 1 ano atrás, ou 6 meses atrás, provavelmente já não funciona mais ou daqui a pouco não vai funcionar. Então, a construção de novos mecanismos, juntando mais forças, reconhecendo comportamentos específicos do usuário, falando em modalidade como o usuário utiliza o teclado ou utiliza o teclado virtual do celular, mais aquele reconhecimento biométrico, uma digital, uma híbrida, reconhecimento facial ou reconhecimento vocal. Todos esses mecanismos têm que se juntar, têm que ser utilizados, e dependendo da sensibilidade do serviço, mais desses mecanismos têm que ser utilizados para construir mecanismos de identificação sempre mais poderosos. A gente sabe que essa aqui é uma luta que não vai ter fim, né? Então, a gente precisa sempre estar um passo à frente. E por isso é isso que a gente está trabalhando, tentando de criar um ecossistema, uma rede de soluções, entre aspas, do bem, que possam ser uma diga, uma proteção contra esse mundo de cybercrime, que a gente sabe, é muito rico, ganha muito dinheiro e tem muitos recursos para tentar de quebrar nossos mecanismos. Então, é assim, com essa reflexão sobre como a gente tem que trabalhar muito na inovação para que a gente fique sempre um passo à frente, que eu deixo essas reflexões com vocês e
podem sempre contar comigo e com a TIM para juntar as forças e ter essa capacidade de ficar sempre um passo à frente. Então, um grande abraço do vostro Claudio, claro, sempre que eu realmente seja o Claudio, né? Abraço, tchau.